Então, deu um probleminha técnico aí, parou. Esse é um vídeo, né? A gente está na sequência aí, tinha parado. E eu falei que eu ia falar sobre essa revista aqui, Super Gênios, né? Super Gênios. Conforme vocês estão vendo aí, eu estou com um fundo visual de uma outra situação, cachoeiras, cascatas, né? Tá aí um fundo novo, diferente, é um painel fotográfico que eu tenho na minha sala. Aqui a revista tá falando aqui os lugares mais remotos do mundo, tá falando sobre o tênis, né? O tênis que nós usamos, né? Não o esporte, o tênis. Os caras fazem uma reportagem muito legal sobre tênis, faz uma comparação entre a Ferrari e o Porsche. Olha que legal também aqui a pergunta: a violência na mídia estimula a violência? Aí tem umas abordagens, sim, não, opiniões, né? Mas eu queria falar sobre os super gênios hoje. Depois eu falo daquelas coisas. Os super gênios, né? Ou seja, como é que se dá essa questão de gênios no cérebro, né? E aqui eles questionam assim, ó: gênios já nascem com uma cuca mais desenvolvida? Essa é a pergunta que estão fazendo. Ou apenas recebem mais estímulos ao longo da vida? O que você acha? Já nasce com uma cuca desenvolvida ou vai, na medida que vai recebendo estímulos durante a vida, se torna mais, né, um gênio? É um mistério complicado de resolver, até porque o cérebro é um dos órgãos mais difíceis de serem estudados, né? Então aqui eles colocam algumas questões do cérebro, né? Como é que funciona. Aí falam que o cérebro do Albert Einstein, né, quando foi estudado, né, em um estudo publicado em 2012, né, levaram o cientista a estudar as conexões entre os dois hemisférios, né, comparando as de pessoas, né, com conexões eram extensas em algumas áreas. Então, dois lados do cérebro, um se desenvolve mais, tal. Mas o cérebro é um negócio interessante, né? Não é que nem um organismo, um órgão do corpo que a gente dá para estudar, por exemplo, o coração. Você percebe as conexões do coração, as válvulas, o músculo, né, as veias. E o cérebro não tem muito disso não, cara. Uma massa cinzenta, né? A gente vai falar, pô, mas essa massa cinzenta que controla tudo, ela não tem grandes coisas, né? Uma massa, cara, não é? E como é que se dá o processo de inteligência, né? De inteligência? Isso daí já vem mais de 2.200 anos antes de Cristo, né? Antes de Cristo, 2.200 anos de Cristo, imperadores da China, né? Lá vamos nós de novo com a China, né? Eles já selecionavam aquelas pessoas que iam trabalhar com eles, uma questão de inteligência. Os caras mediam a inteligência. Os caras aqui não diz qual é a abordagem que se trabalhava para deduzir uma pessoa inteira, mas não é muito complicado você ver uma pessoa, você sabe, conversando com uma pessoa em meia hora, 20 minutos, você já sabe, essa pessoa é inteligente, é culta, é bem informada, tudo, né? Precisa trazer um negócio, alguma coisa sobre inteligência, né? Vou falando de inteligências aqui do decorrer da humanidade, algumas teses, algumas teorias sobre como se aborda a inteligência, né? 1100 anos de Cristo, 1100 anos antes de Cristo, poetas e filósofos gregos realizam os primeiros estudos sobre o que leva uma pessoa comum à grandeza. Romanos dão continuidade ao debate, né, usando como exemplo figuras como o imperador Júlio César. Foi um grande conquistador, um grande, né, ele foi
foi um modelo na época, né? Falei, pô, o cara aí, né? Júlio César. Em 1700, vamos avançar, em 1790, né? Crítica do Juízo, um livro, uma tese de crítica do juízo de Immanuel Kant, aquele penso, logo existo, né? Define gênio como alguém que aborda e compreende um conceito de forma autônoma, O cara entende e fala, isso aqui funciona. Ele nem precisa de livro, ele mesmo vai desenvolvendo uma certa genialidade de entender aquilo, que é coisa interessante. Um dos meus melhores, Blau, esse é para você, meu amigo, inteligência autônoma, olha que interessante. Aquela pessoa que não foi muito no banco de escola, mas sabe fazer as coisas, cara. Então eu dedico esse espaço aqui a meu amigo de mais de 50 anos, Francisco Carlos Cranhac, o Blau, né? O Blau, anos que a gente se conhece aí, e ele tem uma inteligência autônoma, meu. Eu lembro que desde pequeno ele fazia pipa, ele fazia estilingue, para nós era difícil, né? Amarrar aquele estilingue, ele fazia pipas, carrinho de rolemã, saca? Com o tempo aí quebrava alguma coisa na casa dele, um radinho ele consertava, aí a gente começou a perceber que o cara era meio fora da caixinha, o gênio. Ô Blau, quebrou esse rádio aqui, dá para arrumar essa vitrola, eu vou ver. E arrumava, cara. De repente ele tinha aquela soldinha, saca? Aquela solda, ele já soldava alguma coisa, e o cara foi se envolvendo assim. A escola não foi muito legal para ele, né? Parou no sexto ano e começou a ser um autônomo, né? A inteligência vinha, né? As coisas, os desafios, tinha um problema. Então qual é uma das características de definições de inteligência, né? Gardner, ele meio taxativo, é a capacidade de resolver problema e não criar outro. Você resolve aquele problema, mas não cria outro naquilo que você resolveu, está solucionado. Esse amigo Blau foi crescendo, uma das melhores amizades, tocamos juntos, viajamos, é um amigo da família. Agora o que aconteceu? A mãe vendeu a casa, repartiu entre os filhos, ele comprou uma casa própria lá em Iguape, né? E tá aí, cara. E aí o que aconteceu na vida do cara? Eu vou trabalhar com o cunhado dele de mecânica. O cara nunca fez curso de mecânica, onde desmontava motor, câmbio, entendeu? O cara ficou uns 4 anos mexendo com mecânica. O mecânica é uma coisa complexa, né, cara? Eu sei, um carro tem 5 mil, um carro popular, em média, tem 5.500 peças, entre parafuso, arruela, todo esse tipo de coisa aí, entendeu? Mais ou menos isso. Agora, os carros elétricos, ó, a diferença, 5.500 peças desses carros de motor a combustão, gasolina, álcool, né? E aí, então você imagina a mão de obra, os empregos que geram esses carros, né? As montadoras para fazer 5.500 peças, revender, ir para a lógica, vendedor, né? Receptador, aquela coisa toda de logística, transporte disso. E agora tem moda o carro elétrico, né? E o carro elétrico, a média de peças, né? A média de peças é uma coisa muito simples, né? Em média, no máximo 360 componentes que tem num carro. Então você precisa de menos mão de obra para trabalhar com um carro, tá percebendo? Então essa questão da mão de obra, do emprego, logo para as indústrias de carros elétricos, cara. Então, esses empregos, grande parte aí das montadoras, funcionários, está com os dias contados, cara. Ou o cara como se diz, se atualiza, né? Inteligência artificial, carro elétrico, tudo isso aí, é isso, cara. Não é inteligência artificial que vai tirar o emprego, e sim pessoas mais bem preparadas que vão, né, tirar o emprego de alguém. 1869, influenciado por Darwin, o antropologista
Francis Galton estuda a árvore genealógica de gênios e defende que esse dom é passado ao longo da família. Não sei, mas isso aí é uma tese de 1769. Inteligência, gênio, né? O cara fala que é passado de dom para a família. Eu não sei, minha mãe estudou até o 4º ano, né? Meu pai também, acho que fez até 4 anos, depois foi trabalhar como ferramenteiro, fez seus bicos aí. Não me consta que eles eram, né? Tinham genes nisso, tudo. Né? Então, vamos avançar. Olha lá, 1983, olha, está aqui na revista. Em 1983, o psicólogo cognitivo Hal Gardner lança a teoria de que há 8 tipos de inteligências, ampliando o que pode ser definido como gênio. Aí, ó. Então, Gardner, né, fala que se o cara atingir as 8 inteligências, aplicar, se dedicar, né, se o cara conseguir dominar as 8 inteligências, aspas, ele se torna um gênio, né? Se torna um gênio. O gênio foi o Einstein, mas ele não tinha um domínio ainda naquela época, não tinha essas inteligências múltiplas, essa observação em cima dele. Agora, olha que interessante aqui, ó, em 1989, né, é proposta a regra dos 10 anos. Para o psicólogo John Hayes, é necessário uma década de muito empenho numa única área para realizar uma descoberta genial, entendeu? Uma década, 10 anos de muito empenho, entenda aí. Pô, meu, o que é empenho? Você se dedicar, você trabalhar em cima, trabalhar com paixão, saca? Passar por cima de às vezes você tem uma crise disso, você não sabe se está indo no caminho certo. Eu passei por isso, cara. Eu sou empírico nisso, cara. Eu dediquei 20 anos, cara, saca? Depois que eu peguei aquele certificado, professor nota 10, isso foi em 2002, eu falei, meu, mais 20 anos, vamos rachar, cara. O meu melhor. Né? Aí vem inteligências múltiplas, vem outros assuntos, né? E em 2006, o economista David Garrison divide artistas geniais em conceitualistas, cujas obras-primas são feitas cedo da vida, e experimentalistas, que realizam suas maiores feitos depois de anos de aperfeiçoamento. Né? Então, o que ele faz? Os conceitualistas são aqueles que vão fazer, né, praticamente sem um estudo autodirigido, né? É feito cedo da vida, o cara se dedica a pintar um quadro, né? Eu estou estudando a vida de Roger Federer, né? Eu estou lendo sobre a vida de um grande ídolo aí do tênis, Roger Federer, um suíço, né? E realmente a genialidade dele nesse esporte, né? Talvez um dos caras mais completos, né? Mais completos em questão de fundamento, o seu forehand, backhand, aquele backhand de uma mão que ele faz, um slice, um saque, voleio, um cara completo. E é desde pequeno, então um conceitualista. Tá? Consta aqui no livro que ele pegava uma bolinha de tênis na época, ficava lá na garagem, passando 2 horas só jogando a bola na parede, né? Brincando. Então, um menino prodígio, né? Com relação à bola. Aí começa a jogar tênis aos 8 anos, aos 11 anos, já começa a participar de torneios, e o sonho dele era ser, não o melhor da Suíça, mas era o melhor, sabe, o melhor do mundo, alcançar o número 1. E foi, cara. Foi. Então é isso. Como fala aqui, os experimentalistas, né? O que é o experimentalista? O cara vai estudar, o cara vai pensar, vai se preparar para depois falar, meu, aqui, ó. Né? Então eu estou nessa dúvida, eu não sei se desde pequeno
eu já tinha essa visão toda, ou sou mais tarde, depois que eu fui crescer, que eu me aprofundei mais. Então eu sou uma dúvida para mim mesmo, né? Eu não tenho. Mas eu já falei aí algumas vezes, aos 7 anos de idade, meu pai dava uma mesada para mim, porque eu limpava o carro, mesada não, uma semana.